Salve galera, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso estudo, agora na Matemática 1, módulo 8, que a gente vai falar sobre a parte inicial de função. Na introdução ao capítulo, a gente viu o exemplo de função, que na prática é uma relação entre duas grandezas onde uma depende da outra. Agora a gente vai ver qual é a definição matemática para a função. Então eu vou ter um conjunto A e um conjunto B. Então, dados dois conjuntos A e B, uma relação entre A e B vai ser chamada de função de A em B quando cada elemento do conjunto A estiver associado a um único elemento do conjunto B. Então, dados dois conjuntos A e B, uma relação entre A e B representa uma função de A em B quando cada elemento do A estiver associado a um único elemento do B. Então, olha o símbolo, função de A em B. F é uma função de A em B. Então, uma relação entre duas grandezas a gente pode trazer e formalizar matematicamente. Então, aqui eu tenho o conjunto A, que vai ser o meu domínio, e o conjunto B, que é o meu contradomínio. O y é função de x, então o y ele vai depender do x. Bom, eu vou colocar agora alguns diagramas para a gente verificar se representa ou não uma função. Ó. Então, vou colocar aqui um diagrama, ó, A e B. Então, eu tenho aqui alguns elementos e B tem outros elementos. Então, ó, eu vou colocar aqui será que essa relação representa uma função? Cada elemento do A está associado a um único elemento do B? Tá, né? Ó, cada elemento do A está associado a um único elemento do B. Então, representa uma função. Outro exemplo. E aí? Representa uma função? Sim, né? Cada elemento do A está associado a um único elemento do B. É uma função. Como é que seria um exemplo prático, né? Que a gente pode atribuir uma função desse caso, né? Imagine que aqui você tem o tempo que você usa a internet da sua casa e o valor que você paga. Independente do tempo que você fique conectado na sua internet, o valor que você paga é sempre o mesmo, né? Então, é uma função. Para cada tempo eu tenho um valor. C. Olha aqui. Então, ó. E essa relação, será que representa uma função? Não é, né? Porque tem um elemento lá no conjunto A que não está associado a algum elemento do B. Então, nesse caso, não é uma função. Outro exemplo. Então, A e B. Será que essa relação aí... Claro que aqui eu coloquei esses pontinhos, mas a gente vai ver que pode ser números, né? Será que essa relação representa uma função? Olha só, esse elemento aqui está associado a dois lá. E a gente viu que para ser função de cada elemento do A tem que estar associado a um único elemento do B. Então,
Então, nesse caso, não representa uma função. Ok? Mas vamos ver o exemplo com número, para ficar mais fácil. Sendo A 1, 2, 3, 4 e B 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Considere a função, olha lá, f de A em B, então de A para B, definida por f de x, x menos 1. Então, eu estou dando essa função aí. Vamos montar o diagrama, vamos ver quem é o domínio, quem é o contradomínio, e a gente vai definir um novo elemento ali dentro do contradomínio. Então, vamos montar uma tabela, olha aqui. X e y, que é função de x. Então, x são os meus elementos do domínio. 1, 2, 3 e 4. Bom, a fórmula da função, a lei de formação, ela me diz como que eu vou associar um elemento do domínio com um elemento no contradomínio. Então, olha só, quando o x é 1, então vou trocar lá, ó, 1 menos 1 é 0. Depois, 2 menos 1, 3 menos 1, sempre x menos 1, ó. E por último, 4 menos 1, 3. Então, como é que seria o nosso diagrama, ó? Então, A, que é 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B? Meu conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o 1, quando o x é 1, a função me associa no 0. Então, ó, 1 associado ao 0. O 2 está associado ao 1. O 3 está associado ao 2. O 4 está associado ao 3. Então, o A é o meu domínio. O B é o meu contradomínio. Lembra? Contradomínio. Agora, os elementos do B que são flechados, que são associados por alguns elementos do A, esses caras aqui, ó, eles recebem o nome de imagem. Imagem. Então, os elementos do B que são flechados pelos elementos do A recebem o nome de imagem. Como é que seria isso, então, simbolicamente falando? Olha só. Então, ó, o domínio da função f é 1, 2, 3 e 4. O contradomínio é o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a minha imagem são os elementos do B que são flechados, ó. 0, 1, 2 e 3. Beleza? Importante, isso vale para qualquer função, tá? A imagem da função sempre vai estar dentro do contradomínio, tá? A imagem sempre é um subconjunto do contradomínio. Bom, importante aqui, ó. Olhando o nosso diagrama, o 1 está associado ao 0. Então, a imagem do 1 é 0. Então, a imagem do 1 é 0. Como é que eu represento isso matematicamente? Ó? F de 1 é 0. Claro, eu chamei de f porque é a função f. Se fosse a função g,
g de 1 é 0. Se fosse a função h, h de 1 é 0. A imagem do 2 é 1. Ó. A imagem do 2 é 1. Então, f de 2. Então, a imagem do 2 é 1. F de 2 é 1. Depois, ó, a imagem do 3, lembra lá que estava escrito? A imagem do 3 é 2. Então, f de 3 é 2. E por último, a imagem do 4 é 3. A imagem do 4 é 3. Então, F4 é 3. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo. Sendo G de reais em reais. Agora, o meu domínio são os reais e o meu contradomínio são os reais. Então, aqui eu estou em dois conjuntos, domínio e contradomínio infinito. Não tem problema nenhum, tá? Então, sempre esse símbolo aqui me diz quem é a minha função, a função H, a função G, o meu domínio e o meu contradomínio. Então, dada por G de x igual x quadrado menos 5x mais 6. Determine A, G de menos 1, B, G de 0. Então, eu quero saber qual é a imagem do menos 1. Então, eu não preciso fazer diagrama, tabela. Quando eu quero calcular a imagem de um elemento, eu vou pegar ele e vou colocar no lugar das variáveis ou da variável independente. Então, ali, ó, g de menos 1. Menos 1 ao quadrado, 5 vezes menos 1 mais 6. Menos 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5. Sinais iguais fica positivo, né? Mais 6, que dá 12. G de 0. Então, eu quero saber quem é a imagem do 0. Troco o x por 0. 0 ao quadrado, 5 vezes 0 mais 6. Então, dá 0 menos 0 mais 6, que dá 6. Continuando. Letra C. G de 1 meio. Então, eu quero saber qual é a imagem do meio pela função. Então, eu vou lá no lugar do x. Ó, a minha função é essa aqui. Claro que cada caso é um caso, né? Outro exemplo vai ser uma outra fórmula, com outros valores para calcular. Então, fica 1 meio ao quadrado, 5 vezes 1 meio, mais 6. Então, 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Aqui, embaixo do 5 é 1, multiplica ali, né? Ó. Para somar, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1, 10. Embaixo do 6 é 1, né? 24. 24 mais 1, 25, menos 10, 15 quartos. Cuidado que aqui não pode cortar, né? Não pode cancelar. Termina ali com 4. Por último, na letra D, os valores de x para os quais g de x igual a 0. Então, aqui eu quero saber quais os valores de x, quais os valores do domínio cuja imagem é 0. Então, eu vou pegar a função g de x e vou igualar a 0. Então, a função é x quadrado menos 5x mais 6 e vou igualar a 0.
Quando eu faço isso, eu obtenho a equação do segundo grau. Eu posso usar sobreproduto ou a fórmula resolutiva, né? Então as raízes são 2 e 3, ou x' e x duas linhas, né? Quem prefere usar x' e x duas linhas, não tem problema. É a mesma coisa. Ok? O segundo ponto que a gente vai estudar hoje, nessa aula, é a determinação de um domínio de uma função a partir da fórmula. Então, eu posso, dada a fórmula da função, dizer qual é o domínio dela. Lembrando que o domínio são os valores que a minha variável independente, x, assume. Então, ó, determinando o domínio de uma função. Então, dada a fórmula de uma função, determinar o seu domínio significa dizer ou calcular quais os valores que a variável independente pode ou não assumir nessa fórmula. Então, dada a fórmula de uma função, determinar o seu domínio significa calcular os valores da variável independente valores da variável independente. Geralmente é x, mas nem sempre é, tá? Os valores da variável x para os quais a fórmula está definida. Então, significa calcular o valor de x da variável independente. Ou seja, são os valores que x pode ou não assumir na fórmula da função. Então, eu dou a fórmula e você vai olhar a fórmula da função e vai dizer, ó, o domínio é tal, é tal. Lembrando que o nosso universo aqui são todos reais. Por exemplo, ó, y, 2x mais 1. B, y, x² menos 6x mais 1. Bom, quando eu tenho uma função que é um polinômio, então meu x pode ser qualquer número, não tem nenhuma restrição. Então aqui, o meu domínio são todos os reais. A mesma coisa acontece aqui, ó. É uma função polinomial, então o meu domínio também são todos os reais. Então tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, quando eu tenho uma função que é uma fração, uma função racional, ó, f de x, 3 sobre x. Então aqui eu tenho um problema, porque não existe, a fração representa uma divisão. E não existe divisão por zero. Então o meu denominador aqui, ó, não pode ser zero. Então meu domínio vai ser todos reais, não nulos. Ou posso escrever assim, ó, reais sem o zero. Outro exemplo. Y, x mais 1 sobre x menos 2. De novo, ó, eu tenho uma função racional. O meu x não pode ser, aliás, a minha fração aqui, o meu denominador, não pode ser zero. Então, esse cara aqui, ó, x menos 2, tem que ser diferente de zero. Agora aqui eu posso resolver como se fosse uma equação, isolando o x. Então, x diferente de 2. Então, meu domínio são todos reais, exceto, ou tirando,
o 2. E o nosso último exemplo, quando for uma raiz, né? Ó, a função g de x é a raiz quadrada de x mais 7. A gente sabe que dentro dos reais, uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, né? Enfim, raiz de índice par, para existir ali dentro tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, esse radicando aqui, ó, o x mais 7 tem que ser maior ou igual a zero. Agora, eu resolvo essa equaçãozinha do primeiro grau. É só passar o 7 para o outro lado. Então, o meu domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 7. Ou, se eu quiser usar a notação de colchetes, né, ó, vai do menos 7 para mais infinito. Ok? Ok? Beleza. Bom, agora a gente vai fazer um exercício lá da seção Desenvolvendo Habilidades, a questão 6. Uma pessoa pesando atualmente 70 kg deseja voltar ao seu peso normal de 56 kg. Suponha que numa dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 gramas por semana. Fazendo essa dieta, a pessoa alcançará seu objetivo ao final de quantas semanas? Então ela pesa 70 quilos, a massa, né? E quer chegar em 56, perdendo 200 gramas por semana. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a fórmula dessa função. Então eu vou chamar de M. Então, a massa M. E o número de semanas vou chamar de X. Então, a massa vai ser 70 quilogramas menos, ela perde 200 gramas, né? 200 gramas por semana. Então, tem que transformar para quilos. Então, 200 gramas para quilograma dividido por 1000. Que vai ficar 0,2 vezes x. Então, essa é a fórmula da função, né? Que me dá a massa em função da semana. Então, ele quer saber quantas semanas a pessoa vai chegar a 76. Então, ele quer saber quanto vale o x para que a massa seja 56 quilogramas. Então, vou lá na fórmula. Ó, 56, 70, menos 0,2x. Aí eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. É só isolar o x. O 70 vai para lá, vai ficar 56 menos 70, menos 0,2x. Menos 14, menos 0,2x. Então vai ficar menos 14, o menos 0,2 vai dividindo. Menos 14 por menos 0,2. Então vamos continuar aqui, né? X igual a 70. Então, após 70 semanas, a pessoa vai atingir o objetivo que é 56 quilogramas. Beleza? Então, para os nossos amiguinhos do Elisa Andreoli, resolver essas questões aqui, ó. Praticando aprendizado, do 1 ao 6, desenvolvendo habilidades do 1 ao 6, o 8 e o 9, aprofundando o conhecimento, 1 ao 4, 6 e 8. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.